Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Hoje, meus queridos telespectadores e minhas queridas telespectadoras, irei explicar uma coisa que muitas pessoas que não leram. Shinza confundem que é. Muzan e Magsaryon são o mesmo personagem? Muitos que entraram na comunidade se confundem achando que eles são o mesmo personagem. Mas hoje eu explicarei ponto por ponto sobre isso. Primeiro, caminhos divinos. Ok. Vamos começar pelas vertentes divinas. Primeiro, irei apresentar a vocês todos os tipos de divindades que temos em Shinza Hadou. Hadou, ou hegemonia numa tradução literal, é o mais conhecido. E é quando o usuário força o mundo ao seu redor a sua vontade com sua lei, que é como uma massa cosmológica que se expande ao mundo. Sua cor é sua própria lei, seu próprio mundo. Ele reescreve sobre a lei atual do mundo e, como um pincel, pinta sobre a cor existente. As leis estão acima de todos os conceitos na criação, são aqueles que regem o mundo com sua vontade e moldam de tal forma. Para se atingir o Hadou, é necessário um desejo que afete o mundo ao seu redor, como: eu quero parar o tempo, eu quero matar tudo. Esses são exemplos do que é um desejo Hadou. Mas, ironicamente, o Hadou é mais egoísta do que o Gudou, pelo motivo que seu usuário força o mundo à sua vontade, meio irônico. Gudou, mais conhecido por sua tradução literal. Transcendência. Diferente do Hadou, o Gudou é seu próprio mundo, sua própria cor, como uma gota de tinta superconcentrada, mas que não espalha. Ela é desconexa do mundo ao seu redor normalmente, já que um Gudou é seu próprio mundo e tem suas próprias regras. Não adianta tentar aplicar seus conceitos a ele, já que ele é fundamental diferente de você. Mas o problema é que eles, em geral, são mais fracos que o Hadou e são impotentes contra a pintura dos Hadou. Para ser um Gudou, você precisaria de desejos que afetem somente a si mesmo, como: eu quero ficar sozinho, eu quero viver. Eles são desejos mais narcisistas. Mas, ironicamente, como dito anteriormente, o Gudou é mais altruísta do que os Hadou, já que o Gudou somente afeta a si mesmo, sem afetar os outros, reescrevendo as regras de si. Meifu Madou. O que seria isso? Você pode se perguntar, afinal, ela nunca foi citada ou mostrada em Dizirai ou Kadiri Kamui Kagura. Madou é um caminho onde alguém se tornava a encarnação do próprio inferno. Todos têm seus pecados. Portanto, matando cada pessoa e assimilando-as, retrata um mundo onde as punições adequadas por seus pecados recairão. É implacável, implacável e horrível, mas ao mesmo tempo é justo e claro. Pelo menos não é irracional, e por seguir uma certa lógica, os sentimentos de arrependimento podem desaparecer. Pode até ser um pouco aceitável. Embora nunca possa ser chamado de bom, o mal continuará devorando o mal, e a retribuição virá inevitavelmente. É uma cadeia interminável de mortes, mas há uma razão para impedir que os perversos escapem. E por fim, ele é algo que mistura os pontos fortes de Hadou e Gudou para compensar o ponto fraco de ambas as divindades. Mas tem outro ponto que vou abordar lá para o último tópico: Moksha, outra que somente será reconhecível para as pessoas que leram Kagiri. Ele é o caminho que ainda segue a humanidade. Ele não possui um status de divindade como em sua fisiologia, mas ganhará status físicos como os de uma divindade. Eles se tornam desconexos das leis do mundo, onde eles se tornam os humanos que negam o divino. Aqueles que querem viver como pessoas normais que se libertam de Deus. Simplesmente despertar como um humanoide, ter uma verdadeira liberdade, após abandonar todas as dúvidas, cortar até o próprio karma, caminhando somente com sua alma. Por ser apenas um ser humano, ele não é notado pelos deuses, nem tampouco pode feri-los. No universo de Shinza, a regra fundamental
é que apenas um Deus pode enfrentar outro Deus. No entanto, o moksha é uma existência extremamente singular. Mesmo tendo o corpo frágil de um humano, quebrar o domínio dos deuses. O brilho de sua alma chega a rivalizar com uma divindade. 0. Não temos muitas informações sobre como funciona o tipo de transcendência que vem de Naraka 0, mas com as poucas informações que temos. Mas ao que tudo indica, ele é algo que evolui infinitamente, mas aparentemente precisa de uma bateria para isso, já que aparentemente será isso que ele fará com os deuses no Pantheon. Temos que lembrar que ele pode se atualizar como um hardware, e aqueles que ele usa para se autoevoluir são somente software. Segundo, personalidade. Muitos dizem que, pelo fato de Muzan ser uma personalidade externa, Mag-Sarion seria ele. Mas isso não pode acontecer por um singelo motivo. Mag-Sarion não pode mudar seu caminho, já que, como dito no volume 4, se Mag-Sarion se desviasse de seu caminho, seria literalmente um suicídio. Além de que, o Madou não pode assumir o trono. Não é à toa que Mitra dizia que simplesmente poderia ficar esperando outro Hadou mais forte nascer em sua era. E é dito. Mag-Sarion era forte, mas não tinha o requisito de ser um Hadou. Por isso, não poderia assumir o trono. E isso seria contraditório com o fato de Muzan conseguir assumir o trono. Temos que lembrar de como ele também é descrito quando Rabaque está lendo as inscrições das eras, e se olharmos, sua história era igual a de Sirius, e chamar Mag-Sarion de o mais humano é uma completa loucura. Terceiro, próprio Mag-Sarioné, dito mais de uma vez que não tem outro propósito além de matar. E por final do volume 4 de Avesta Mag-Sarion, aquele que mais tarde seria o Deus conhecido, o implacável Muzan. Não importa aqui narrar que tipo de princípio ou doutrina ele estabeleceu durante sua era, pois aquele que se sentou no trono era e não era ele. Tratava-se de uma persona externa que ele vestiu para alcançar o Hadou. A encarnação do desejo, o aglomerado de pecado e, ainda assim, um homem que promoveu um brilho glorioso sem precedentes, que buscou incontáveis sorrisos. E por isso mesmo, caiu no abismo da escuridão. Mas essas avaliações feitas pelas gerações futuras não passam de máscaras formadas ao se extrair apenas uma parte do todo, chamado nada. A essência verdadeira está oculta, invisível a todos. E independentemente da impressão superficial, a verdade permanece inalterada. Mag-Sarion é uma espada, uma arma feita para a matança. Talvez nunca retorne à tona. E mesmo que o faça, sua máscara exterior talvez jamais se desfaça por completo, restando-lhe apenas memórias distorcidas. E mesmo assim, ele esperava. O homem mais perigoso da história de Shinza, incomparável no passado ou no futuro, permaneceu adormecido nas profundezas do extremo abismo, aguardando o momento da guerra. Mas no fim, ele é ele. Se despertar, ele caminhará pelos caminhos do Meifu Madou, matando tudo em seu caminho. E sua mãe, segurando-lhe a mão, continuará a rezar para tornar-se literalmente a bainha que contenha a lâmina daquele filho. Sombrio. Ela sonha com o final ainda não visto, com o grande desfecho ideal, acreditando que um dia ele será alcançado. Isso é tudo.